Olá, turma, bacana, beleza? Dando continuidade ao nosso tópico de reações orgânicas, vamos a partir de agora abordar as reações de adição. Em outro momento, vimos as reações de substituição. Agora, as reações de adição. Então, adiante. O que é que a gente pode observar das reações de adição? Vamos lá? O que? São reações em que duas ou mais moléculas se associam, originando uma única molécula. Esse tipo de reação, pessoal, é característico de compostos insaturados, ou seja, que apresentam dupla ou tripla ligação, com que a quebra da ligação ocorre o quê? Justamente entre os carbonos da dupla ou da tripla, ok? As reações de adição relacionadas à ligação dupla podem ser chamadas de hidrogenação, adição de hidrogênio, halogenação, adição de halogênios, adição de halogênio hidreto, são espécies como HCl, HBr, HI, e hidratação, adição de água. As adições, também relacionadas a ligações triplas, seguem a mesma linha e sequência de reações, tá? Hidrogenação, halogenação, adição de halogênio hidretos e hidratação, adição de água. Beleza? Vamos lá. Enfatizando, pessoal, as reações de adição em adição à dupla ligação, o primeiro caso que a gente pode observar é a questão da hidrogenação, adição de hidrogênios. Geralmente é empregada na produção de alcanos, esse tipo de reação. Hidrogenação, adição de hidrogênios, ok? Eu vou adicionar hidrogênios ao composto orgânico. Então, vamos lá. Lembrem-se que as reações de adição são características de compostos insaturados. Então, tem-se um composto insaturado aqui, ó, presença de ligação dupla entre dois carbonos. É um composto que vai reagir com o gás de hidrogênio, H2. É uma reação de hidrogenação, ou seja, a adição de hidrogênio. Beleza? Então, tem um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Lembrem-se, as adições vão ser sempre aos carbonos da dupla, aos carbonos da insaturação. Então, ó, são dois hidrogênios e também dois carbonos. Entre esses carbonos, uma dupla. Então, eu vou adicionar um hidrogênio a cada um desses carbonos da dupla. Um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Ok? Quando eu adiciono a ligação, né, com os novos hidrogênios, cá nos produtos, observem que a ligação dupla some. Tá? Por que some? Porque se a ligação dupla permanecer, cada carbono vai estar fazendo 5 ligações. Lembrem-se que o carbono é tetravalente, pessoal. É tetravalente, ou seja, faz somente 4 ligações. Ok? Beleza? Então, eis aí o mecanismo básico das reações de adição. Você vai ter que adicionar, o nome já está dizendo. Lá nas reações de substituição, a gente fazia o que? Substituía. Tirava um átomo, geralmente o hidrogênio, e botava outro no seu lugar. Aqui na reação de adição, a gente vai apenas adicionar. Mas lembrem-se de adicionar sempre aos carbonos que estão fazendo ligação dupla. O composto pode ser gigantesco, mas a adição vai ser aos carbonos que estão fazendo ligação dupla. Ok? Então, tomamos essa situação aí, ó. Observa o tamanho desse composto aí. Vários carbonos, várias ligações. Mas se eu fosse fazer uma hidrogenação aí, adicionar hidrogênio, eu ia adicionar hidrogênio a que carbonos? A qualquer um? Não. Sempre aos carbonos da dupla. Ó. Então, eu ia adicionar carbonos, íamos adicionar hidrogênios a cada um desses carbonos aqui, ó, da dupla ligação. Beleza? Adicionamos aos carbonos da dupla. Na halogenação, nós vamos ter o que? A adição de halogênios. É principalmente do tipo halogênios do tipo cloro, o bromo e o iodo. Geralmente, mais ainda, o cloro e o bromo são os mais reativos, beleza? Então,
Reação de adição do tipo halogenação. O que é que teremos? Mesmo raciocínio. Se lá na hidrogenação a gente adicionava hidrogênio, na halogenação a gente vai adicionar o que? Halogênios. Vamos adicionar halogênios aos carbonos da dupla, aos carbonos que estão fazendo ligação dupla. Então está aqui esse composto, o átomo de gás cloro, um Cl ligado a outro Cl, beleza? Eu vou adicionar esses dois cloros à estrutura aí. Como é que eu vou adicionar? Aos carbonos da dupla. Então vai ficar um cloro para cá e outro para o outro carbono. Sempre a adição ocorre nos carbonos que estão fazendo insaturação, dupla ou tripla. Ok? Com isso, observa que a ligação dupla, ó, lá nos produtos, ó, some. Beleza? Lembrem-se, como a gente observou lá no começo, as reações de adição são do tipo, por exemplo, hidrogenação, servem para industrialmente produzir alcanos, ok? Em outras palavras, compostos mais saturados, certo? Continuando, vamos observar a adição de halogenohidretos e a adição de água, hidratação, ok? Beleza? Então é o seguinte, outro ponto que a gente deve salientar é para esses dois casos aí de reações de adição, é focar na regra de Markovnikov. O que é que diz a regra de Markovnikov? Nas reações de adição do tipo adição de halogenohidretos, na adição de água, hidratação, sempre devemos seguir a regra desse cara aí, Markovnikov, que diz o seguinte: o hidrogênio do halogenohidreto se adiciona ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então, o hidrogênio do halogenohidreto e o hidrogênio da água adicionam-se preferencialmente primeiro ao carbono da dupla mais hidrogenado. Beleza? Como assim, professor? Estou entendendo nada. Vamos à obra, então. Observe essa situação aí. Temos esse composto orgânico, beleza, reagindo com o HCl. O HCl é um halogenohidreto, tá? Mistura de hidrogênio com halogênio, halogenohidreto, mistura de halogênio com hidrogênio, ok? Então, beleza. Lembrem-se que as adições vão ser o que? Aos carbonos da dupla. Então, vou adicionar esses carbonos bem cá. Só que eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro para serem adicionados. Eu posso adicionar o hidrogênio e o cloro a qualquer um dos carbonos da dupla? Não, tem uma regra. O que é que diz a regra? Vou adicionar primeiro o hidrogênio. A quem? Ao carbono da dupla mais hidrogenado, ou seja, que tem mais hidrogênio. Esse carbono 1 aqui tem quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Esse carbono que eu vou chamar de 2 aqui tem quantos hidrogênios ligados a ele? Só um, ó. Então observamos o seguinte: o hidrogênio do HCl vai ser adicionado preferencialmente ao carbono da dupla mais hidrogenada. Então o hidrogênio vem para cá, vem para esse carbono aqui da dupla. E consequentemente o cloro que restou aqui, ó, vai para onde? Vai para o outro carbono que restou. Beleza? Está aqui o hidrogênio e o cloro, cada um ligado aos carbonos da insaturação da dupla. Beleza? Reação de hidratação, adição de água, H2O, ocorre na presença de ácidos e também segue a regra do cara chamado Markovnikov, ok? Mesmo raciocínio, ó. Tá aqui o composto orgânico, a água, H2O, né? Um hidrogênio e o OH, a hidroxila. O que é que diz a regra? Vou adicionar o hidrogênio da água, esse cara bem aqui, ao carbono da dupla mais hidrogenado. Quem tem mais hidrogênio é esse carbono bem aqui. Então o hidrogênio vem para aí. A hidroxila vai para outro carbono, então, que sobrou. Beleza, então tá aí.
hidrogênio e hidroxila, o OH, a cada um dos carbonos da dupla. Ok? Beleza? Observa que na hidratação ocorre a formação de álcool, beleza? De um álcool. Ok? Aquele aqui, ó, hidroxila ligado a um carbono saturado, álcool. Atentar aí também esse pequeno detalhe aí. Então, reações de adição de halogenohidretos e adição de água e hidratação seguem, sem sombra de dúvidas, a regra de Markovnikov, ok? Adiciona o hidrogênio ao carbono da dupla mais hidrogenado. Não esqueçam dessa regra. Beleza? Na próxima, pessoal, iremos abordar reações de adição em compostos do tipo insaturação, mas envolvendo ligação tripla, ok? Até lá!